Irmãos, vamos ser sinceros numa coisa aqui. Não é fácil ler a Bíblia inteira e ponto final. Não é fácil. E eu vou te explicar por quê. Às vezes você chega num momento da palavra em que tem muita genealogia, ou seja, aqueles nomes complicados. Fulano foi pai de fulano, ciclano foi avô de Beltrano. Resumindo, irmãos, não é fácil, e se você já se sentiu frustrado tentando ler a Bíblia inteira e acabou parando em algum desses livros, não se culpe por isso, porque hoje eu vou te mostrar um método infalível para você conseguir ler toda a palavra em apenas um ano e o melhor, sem sofrer, tá ok? Eu sei que muita gente tenta e para no meio do caminho, mas com o que eu vou te mostrar aqui agora, você vai ver que até quem não tem costume de ler livros grandes vai perceber que é possível. Então se prepare porque você vai descobrir algo revolucionário hoje. E há muitos anos eu venho ajudando pessoas a finalmente conseguirem entender a palavra de Deus. Mas mesmo assim é muito comum ouvir as pessoas falando: "Ah, pastor, a Bíblia é muito grande, eu não sei por onde eu começo", ou então "eu não tenho tempo para ler tantos capítulos". Irmãos, eu entendo isso perfeitamente porque realmente a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Para você ter noção, são 1189 capítulos e milhares de versículos que falam sobre uma história que durou milhares de anos. E aí você imagina, é muita coisa realmente para a gente ler. Mas a boa notícia é que existe uma forma de transformar essa montanha de páginas em algo totalmente possível para qualquer pessoa. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ler a Bíblia inteira não é só um marco na sua vida espiritual, é também uma fonte de sabedoria para todas as áreas. E quer saber de um fato interessante? Tem gente que consegue ler todo o conteúdo da Bíblia em apenas 12 meses, dedicando cerca de 15 minutinhos todo dia. Nesse vídeo eu vou te passar um passo a passo que não veio de mim, não foi eu que criei esse método, mas ele funciona e está comprovado em todas as partes do mundo. E além disso eu vou te revelar algumas curiosidades surpreendentes sobre os livros da Bíblia que talvez você nunca tenha ouvido, tá bom? Irmãos, para começar é importante a gente ter uma noção geral do que é a Bíblia. Ela se divide em duas partes principais, o Antigo Testamento, que tem 39 livros, e o Novo Testamento, que tem 27. E só aí a gente já vê uma variação enorme de estilos. Tem histórias épicas, como o livro de Gênesis, que é o primeiro, tem livros sobre as leis, que é o livro de Êxodo, Levítico, livros de poesias, que é os Salmos, o livro de Provérbios, e tem também os livros de profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, e nós temos também os evangelhos, falando sobre Jesus, foi quando ele estava aqui na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos também as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas e por aí vai. E sabe o que é curioso, irmãos? O livro de Esther, por exemplo, ele não menciona diretamente o nome de Deus, mas nem por isso ele deixa de mostrar o seu agir. Nós temos também o Salmo 117, que é o capítulo mais curto da Bíblia, e o Salmo 119, que é o maior de todos. E esses detalhes mostram que a Bíblia tem uma estrutura gigantesca e ao mesmo tempo cheio de variedade. Ela começa lá na criação do mundo, em Gênesis, e vai até o avanço da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que é o tempo em que nós vivemos hoje, e eu costumo dizer que todo cristão, na essência, é pentecostal, porque nós viemos de Pentecostes, lá da igreja, entendeu? E no meio do caminho a gente encontra reis, juízes, profetas. Irmãos, tem muita aventura por aí, então a Bíblia é um livro maravilhoso, mas infelizmente as pessoas travam, elas simplesmente não conseguem entender, e por isso eu quero que você entenda primeiro esse panorama, esse mapa geral, entendeu? Para você ter uma noção de onde começa, para onde vai e como cada livro se encaixa nessa grande história de Deus com a humanidade. E agora você pode estar se perguntando aí: ok, pastor, eu sei que é legal ter um panorama, porque eu preciso me dedicar a ler tudo, do começo ao fim. Irmãos, em primeiro lugar, Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E você quer uma motivação maior do que essa? Quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente tem uma visão completa do plano de salvação, desde que o pecado entrou no mundo em Gênesis, até a redenção que é revelada plenamente em Apocalipse, que é o momento em que nós nos encontraremos com Jesus e reinaremos com Ele por toda a eternidade, se em vida nós o recebemos como Senhor e Salvador. Amém? Então a Bíblia, ela traz um crescimento espiritual e pessoal sem igual. Você começa entendendo melhor as doutrinas básicas da nossa fé cristã, o contexto histórico do povo de Israel. Você vai vendo que Deus trabalhava de uma maneira diferente no Antigo Testamento do que no Novo, mas Deus continua sendo o mesmo.
no seu caráter, na sua fidelidade, na sua misericórdia e também na sua justiça. E tudo isso nos prepara para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então é muito importante realmente conhecermos os tesouros da Bíblia, mas eu sei que infelizmente a maioria das pessoas, elas nem sabem que isso exista, mesmo indo na igreja, mesmo passando uma vida inteira com Jesus, elas perdem muitas oportunidades. O próprio Cristo disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E muita gente pensa assim: mas se eu ficar conhecendo muito da Bíblia, se eu ficar lendo muito, eu vou me esfriar espiritualmente. E para isso elas usam aquela passagem que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Mas irmãos, essa palavra dita pelo apóstolo Paulo não tem nada a ver com isso. Paulo estava dizendo que a letra, ou seja, a lei do Antigo Testamento, ela não produz vida, ela não tem o poder de nos dar vida e vida eterna, mas o Espírito Santo tem. Então a letra mata, ou seja, ela só nos mostra o pecado. Eu não sei se você sabia disso, mas os 10 mandamentos, as leis que foram para o povo de Israel no Antigo Testamento, elas não produzem salvação, elas simplesmente mostram que nós somos pecadores. Afinal de contas, quem consegue seguir todos os mandamentos sem errar nenhum? Nenhum de nós. E por isso a letra, a lei, ela mata, mas o Espírito Santo vivifica. Quando nós chegamos à conclusão de que somos pecadores, esse é o primeiro passo para Jesus entrar. É nesse momento que nós reconhecemos, ou temos a oportunidade de reconhecer, que precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus. Amém? Deu para entender? Então nós precisamos haver contextos, ao invés de ficar só repetindo aquilo que nós ouvimos, até mesmo dentro da igreja. Precisamos fazer pesquisas. E eu sei, irmãos, que a maioria de nós, 99%, talvez 99,99%, nunca leu a Bíblia inteira. Isso é um desperdício porque a palavra nos foi dada para nos dar direção, consolo, correção e inspiração. Então eu posso te garantir uma coisa aqui. No mínimo, se você ler a Bíblia inteira, você só vai aumentar o seu conhecimento intelectual, mas principalmente você pode mergulhar no relacionamento com Deus. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida, tá certo? E já que agora você entendeu a importância da Bíblia, nós vamos ver como dar os primeiros passos práticos. Olha, irmãos, muita gente gosta do esquema de ler a Bíblia em ordem cronológica, começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Outros preferem seguir um calendário mais tradicional, por exemplo, ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, e aí ela fecha a conta em 365 dias. E ainda tem a ideia de intercalar o Antigo e o Novo Testamento, por exemplo, ler um capítulo de Gênesis e depois um capítulo de Mateus e assim vai. E todas essas opções são válidas, mas cada pessoa é diferente. Então o ideal é você testar qual método combina melhor com o seu ritmo. E outra dica importante, tem muito aplicativo de celular, irmãos, que oferecem planos de leitura com lembretes diários. Isso ajuda bastante, principalmente para quem costuma esquecer de ler no meio da correria do dia a dia. Então se você tem dificuldade de ler, muitos desses aplicativos têm opção de áudio. Isso é maravilhoso. Então você consegue ouvir a Bíblia enquanto você faz outras atividades. E tem gente também que, em vez de ler, prefere começar ouvindo o áudio e depois acompanha o texto impresso para reforçar a compreensão, entendeu? Essa estratégia também é ótima para quem costuma se distrair muito fácil. E eu preciso te falar uma coisa aqui, não precisa de horas e horas todo dia. Tem pessoas que dedicam só 15 minutinhos e ainda assim conseguem completar a Bíblia toda em 1 ano ou até menos, viu? Eu já vi muita gente que leu a Bíblia em 6 meses, para você ter noção. Então o fundamental é você ter constância, seja qual for o plano escolhido, tente ser fiel e se um dia você ficar sem ler, não desanime, não se sinta culpado. Separe alguns minutos extras no dia seguinte para compensar, tá bom? E uma coisa muito importante, não adianta também você ficar lendo sem concentrar naquilo, sem pensar no que você está lendo. Senão aquilo vai ser um conhecimento intelectual ou nem mesmo isso vai acontecer, porque tem muita gente que acha que só de receber a palavra no cérebro, aquilo ali já vai ficar guardado, armazenado. Irmãos, inclusive algumas pessoas já chegaram para mim e elas falaram assim: pastor, faz um vídeo com esse título aqui, ó. Aprenda a ler a Bíblia dormindo. Irmãos, eu sei que pode parecer engraçado, mas tem muita gente que acha que vai aprender por osmose, vai aprender assim, só de deixar tocando a Bíblia no fundo e ela dormindo, aquilo vai entrar no cérebro dela e vai fazer ela aprender e memorizar tudo. Eu confesso que eu queria muito aprender esse método, mas infelizmente não funciona. Eu queria que funcionasse.
Mas enfim, irmãos, agora eu vou mostrar para vocês esse método revolucionário que mistura tudo de um jeito prático e dinâmico, garantindo que você não vai ficar entediado, tá bom? E eu chamo de método de 3 passos. E ele funciona de um jeito muito simples. Primeiro passo, você vai dividir a leitura de forma inteligente. Então, em vez de você pegar a Bíblia e ler tudo em sequência, livro por livro, do início ao fim, você vai agrupar alguns livros por tema ou por tamanho. Por exemplo, você pode combinar um livro histórico, como Juízes, com um outro livro, por exemplo, de um profeta menor, tipo Jonas. Lembra de Jonas, que foi engolido por um peixe? E aí isso evita que você se canse lendo sempre o mesmo estilo de texto, entendeu? Além disso, tem alguns livros proféticos que são super curtos. Obadias, por exemplo, ele tem só um capítulo, olha isso. Então, se você intercala livros grandes e livros pequenos, a leitura fica muito mais diversificada e aí você percebe, você sente que você está avançando mais rápido, certo? E aí vem o segundo passo, que é a técnica de você repetir. Depois que você termina o livro, escolha um versículo-chave que mais falou ao seu coração e aí você lê várias vezes esse versículo no dia seguinte, antes de começar o próximo livro. Por exemplo, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando você relê isso várias vezes, você reforça esse ensinamento na sua mente. E também vale você anotar no caderninho ou até no celular. Irmãos, a ciência já provou várias vezes que você ficar repetindo aquilo, isso aumenta muito a sua retenção. Você consegue memorizar muito fácil e com a Bíblia não é diferente, tá bom? E aí vem o terceiro e último passo, que é o poder do contexto e das anotações. Eu sei que muita gente desiste de ler certos livros da Bíblia porque não entende o contexto histórico. Então, a dica é usar bíblias de estudo ou comentários confiáveis, mas sem se afundar em informações, mas sem ficar focando muito em informações que vão atrasar a sua leitura, certo? O ideal é você ler o texto bíblico primeiro, tirar as suas conclusões e só depois você dar uma olhada rápida no contexto histórico. Ou seja, comece a se fazer essas perguntas. Quem escreveu esse livro? Em que época? Foi para quem? Com qual objetivo? E se alguma coisa começar a gerar dúvida em você, anote, depois você pesquisa com mais calma, entendeu? Você pode pesquisar no Google, eu aconselho que você pesquise no ChatGPT, inclusive agora tem uma opção de você instalar o ChatGPT no seu WhatsApp, facilita demais. E aí você vai perguntar aquela dúvida que você sempre teve e talvez nunca teve coragem de perguntar, porque a gente fica com vergonha, não é mesmo? A gente acha que só porque é uma pergunta boba, simples, as pessoas vão rir da gente. Mas quando você pesquisa ali no ChatGPT, isso te ajuda muito. E eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que Jesus ele veio para cumprir a lei do Antigo Testamento. Só que a lei dizia que se uma mulher fosse flagrada em adultério, ela deveria ser apedrejada. E por que será que Jesus não apedrejou aquela mulher quando aqueles homens trouxeram ela diante dele com as pedras nas mãos? É porque, irmãos, Jesus conhecia toda a lei e ele sabia que um dos requisitos da lei é que quando uma mulher fosse flagrada em adultério, o homem também deveria ser colocado em julgamento e não apenas a mulher. Então, aquele julgamento dos fariseus, ou seja, dos religiosos da época, era um julgamento imparcial, egoísta, machista. E por isso eles também estavam infringindo a lei. Tanto é que nenhum deles teve a capacidade de jogar a pedra nela, porque eles também eram pecadores. E o que Jesus fez ali naquele momento foi fazê-los enxergar que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então eu contei aqui um pouco do contexto, eu falei de algo que aconteceu no Antigo Testamento, e quando você vai vendo que a Bíblia se completa, que a Bíblia mesmo se responde, irmãos, isso é maravilhoso. Então, eu te aconselho a pesquisar sempre, veja em Bíblias de estudo, e muitas pessoas me perguntam, mas pastor, qual é a Bíblia que você usa? Irmãos, eu gosto muito da versão NVI, N de navio, V de vassoura, I de igreja. E eu também tenho gostado bastante da versão NVT, N de navio, V de vassoura e T de tatu, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela é uma leitura fácil, ela não foge muito, do original. Eu falo isso porque hoje em dia nós temos uma linguagem mais fácil, né? Antigamente você falava vós me ser, hoje você fala você. Ou seja, ficou muito mais fácil para nós hoje. E o que essas versões fazem é facilitar a leitura. Por exemplo, existe uma versão que se chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou seja, NTLH. E essa versão é a mais fácil de todas. Você lê a Bíblia como se estivesse lendo uma revista, por exemplo. Só que ela muitas vezes muda as palavras do Antigo Testamento, do Novo, e aí, na minha opinião, parece que perde um pouco da beleza da Bíblia e até mesmo a profundidade.
Então eu sugiro que você use essa versão, nova tradução da linguagem de hoje, para você aprofundar o seu conhecimento, mas foque naquelas duas que eu te falei, tá certo? Então voltando aqui para os passos que eu te contei, os 3 passos, nesse último passo, que é o poder do contexto, das anotações, se você tiver alguma dúvida, anote e pesquise depois com calma. Isso vai fazer você não ficar estagnado no único capítulo por dias e dias. E ainda você vai criando um diário espiritual e você vai percebendo quanto Deus fala com você em cada fase da leitura. Entendeu? Então, irmãos, esse método é simples e ao mesmo tempo é revolucionário. Primeiro, você vai dividir de forma inteligente. Você pode ler um livro grande e um livro pequeno ao mesmo tempo, um livro do Antigo, um livro do Novo. Segundo, você vai repetir o que é importante para fixar bem. E em terceiro e último lugar, você vai procurar entender o contexto sem se perder em detalhes. Se você seguir esses 3 passos, a leitura da Bíblia toda em um ano vai ficar muito mais prazerosa e menos cansativa. E agora nós vamos falar de algumas armadilhas que podem te tirar desse caminho, podem desviar o seu foco, você tem que tomar muito cuidado. A primeira armadilha é a procrastinação, ou seja, muita gente começa empolgada, mas depois de alguns dias vai adiando, até que a pessoa desiste completamente. E para isso, eu sugiro que você coloque alarmes todo dia e encontre um parceiro de leitura, alguém para trocar ideias e manter a sua motivação. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que se chama Bible. E você encontra aí para iPhone, para Samsung, e esse aplicativo você consegue acompanhar toda a Bíblia em planos que eles têm e também você pode juntar com parceiros de oração, com parceiros de leitura, isso facilita bastante, tá bom? O aplicativo se chama Bible, ou seja, Bíblia. E uma outra armadilha que eu percebo, irmãos, é quando a gente começa a pular capítulos inteiros, porque a gente considera eles chatos, tipo Levítico ou Números, que tem muitas leis, tem muitas genealogias. Mas lembre-se, cada pedaço da Bíblia tem o seu propósito e quando você entende pelo menos o contexto geral, esses trechos começam a fazer sentido, certo? Então, não estou falando aqui para você ficar lendo nome por nome, isso não vai mudar nada, mas se tiver que pular, pule somente esses nomes aí e logo já comece a ler novamente, porque senão você pode pular muitas partes importantes da Bíblia e ao mesmo tempo você pode perder a profundidade daquilo ali. Por exemplo, quando você lê as genealogias, o avô foi pai de fulano, ciclano, foi neto de não sei quem. Irmãos, isso nos mostra a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus com as gerações. Isso nos mostra que Deus deseja trabalhar não somente na sua vida, mas na vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos. Deus é um Deus geracional. Ele ama trabalhar nas gerações. Amém? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido esse plano que eu quis passar para vocês. Olha, muitas pessoas me procuraram dizendo: pastor, me ajude a ler a Bíblia e a entender principalmente. E por causa disso, irmãos, para complementar, eu sugiro que você venha caminhar junto comigo aqui. Todo dia eu trago uma mensagem específica em cada oração da manhã, na oração da noite e nos vídeos da tarde eu falo sobre assuntos variados. Irmãos, eu tenho certeza, se vocês ficarem aqui comigo todo dia durante esse ano, olha quanta coisa boa Deus vai fazer na sua vida. Quanta coisa boa você vai aprender. Esses dias mesmo uma pessoa falou para mim: pastor, se eu te contar quantas bênçãos eu já recebi depois que eu comecei a acompanhar as orações e orar e entender a Bíblia junto com você, olha quanta coisa boa Deus já fez. Então, irmãos, Deus é um Deus maravilhoso e Ele fala por meio da sua palavra. Então, só para você não esquecer o que eu te passei aqui, você vai seguir esse passo a passo de 3 etapas. Primeiro, você vai dividir a leitura, livros grandes com livros pequenos. Segundo, você vai repetir algum versículo que mais Deus te tocou, que Ele falou com você. E terceiro, você vai contextualizar. Você vai procurar saber o que estava acontecendo naquela época, mas sem se afundar em detalhes, entendeu? Se você seguir esses passos, você vai perceber que vai ser uma bênção. Esses momentos de leitura vão impactar a sua vida. E aí depois você volta aqui nos comentários e me conte como foi a sua experiência. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o crescimento espiritual e a clareza mental que esse hábito vai trazer na sua vida, tá certo? E lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu peço agora que você compartilhe, envie para pelo menos 10 pessoas, 20, 30. Irmãos, todo mundo precisa saber desse método aqui, precisa entender um pouco mais da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te espero então no próximo vídeo.